E vamos lá para mais uma revisão. Nesse caso, agora vamos revisar as operações entre conjuntos. Nós vamos aqui falar das 3 operações. União, representado pela letra U maiúscula. Intersecção, representado pela letra U maiúscula, só que invertido. E diferença entre conjuntos, representado pelo menos. Então, são esses 3 conjuntos que nós vamos revisar: união, intersecção e diferença. Vamos aqui para um exemplo. Dados conjuntos. X, tal que x é um número natural ímpar menor que 10. Ou seja, se x é um número natural ímpar menor que 10, então quem são os naturais? Somente os positivos, começando pelo 0. E quem são os ímpar até 10, ou seja, menor que 10? Ímpar. 1, então esse conjunto aqui, ó, é 1, 3, 5, 7 e 9. Paramos pelo 9 porque são menores que 10. Conjunto A é um número natural ímpar menor que 10. O conjunto B já foi dado os elementos aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto C é um x, tal que x é um número natural primo. Primo quer dizer que só divide por 1 e por ele mesmo, menor que 5. Ou seja, números naturais positivos que são primos e menores que 5. Então, o primeiro número primo natural é o 2. Depois vem o 3. Depois vem o 5. Só que nesse caso o 5 não entra porque disse que tem que ser menor que 5. Então, é o 2 e o 3. Então, aqui estão os nossos 3 conjuntos, A, B e C. Resolver letra A, união B. União, pessoal, basta juntar os elementos de A com os elementos de B. Lembrando que não precisa repetir os elementos que forem iguais, ou seja, que estiverem nos 2 conjuntos. Por exemplo, 1 e 1, eu não preciso colocar 1 duas vezes, apenas uma vez é necessário. Daí a gente só junta os elementos de A com os elementos de B. Então, pessoal, ó, juntando os elementos de A com B, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9, tá? Agora, a intersecção C. Esse símbolo aqui, ó, o invertido, é intersecção. Intersecção são os elementos comuns, ou seja, só os que tem nos 2 conjuntos. Nesse caso, nós vamos observar o que tem em A e C ao mesmo tempo, tá? Se a gente observar aqui, só quem está em A e C ao mesmo tempo é o número 3. Então, o conjunto aqui de A intersecção C é um conjunto unitário, formado apenas pelo elemento 3. Pronto. Agora, na letra C, nós temos o seguinte: A, união C, intersecção B. Vamos resolver primeiro o que está aqui entre parênteses, que é a união C. Nós vamos juntar os elementos de A com os elementos de C e depois fazer a intersecção com B. Então, pessoal, fiz aqui, ó, a união C, juntei os elementos de A com C. Agora, nós vamos pegar esse conjunto aqui que formou e vamos fazer a intersecção com o conjunto B, ou seja, apenas os elementos que tem nesse conjunto aqui e em B ao mesmo tempo. Se a gente observar aqui, ó, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 5, que tem nesse conjunto e tem também em B ao mesmo tempo. Pronto, está aqui, ó, o conjunto A, união C, intersecção B. Primeiro fizemos a união C, depois pegamos o conjunto que formou e fizemos a intersecção com B. Lembrando, pessoal, união junta todos os elementos. Intersecção, apenas os elementos comuns, ou seja, que tem nos 2 conjuntos. E quando tivermos aqui mais de uma operação no item só, resolvemos primeiro o que está entre parênteses. Agora vamos para a letra D, A menos B. A menos B, pessoal, o conjunto de diferença, é somente os elementos que tem em A e não tem em B, A menos B. Nós vamos tirar todos os elementos que tem em A, que também tem em B, ou seja, ó, de A, vamos tirar o conjunto B, ou seja, os elementos que tem em A, que também tem em B. Traduzindo, A menos B é apenas os elementos que tem em A e não tem em B. Se a gente observar que os elementos que tem em A e não tem em B, ó, 1 tem nos 2, 3 tem nos 2, 5 tem nos 2. Então, os únicos elementos que tem aqui
em A e não tem B, é apenas 7 e 9. Então, A menos B vai ser o conjunto formado pelos elementos 7 e 9. Agora, B menos A mesma coisa. São os elementos que tem em B e não tem em A. Os elementos aqui que tem B e não tem em A, ó, 0 tem em B, não tem em A. 2 tem em B e não tem em A. E 4 também tem em B e não tem em A. Logo, o conjunto aqui de B menos A, que são os elementos que tem em B e não tem em A, no caso é 0, 2 e 4. Esse é o nosso conjunto diferença B menos A. E agora a letra F, aqui nós temos A intersecção B, união C. Novamente, vamos fazer primeiro o que está entre parênteses aqui. A intersecção B. A intersecção B quer dizer que são os elementos que têm em A e em B ao mesmo tempo. Que elementos são esses que têm em A e B ao mesmo tempo? Então, os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo é justamente 1, 3 e 5. E aí, nós vamos colocar ele aqui, ó. 1, 3 e 5. Agora, nós vamos fazer a união com o conjunto C. Conjunto C são os elementos 2 e 3. Pronto. A união desses dois conjuntos aqui, ó, que esse primeiro aqui foi o conjunto de intersecção A e B. União, o conjunto C aqui, ó, é só juntar todos os elementos. Lembrando que o 3, como tem nos dois conjuntos, não precisa repetir. Daí, o nosso conjunto aqui, final, ficou 1, 2, 3 e 5. Pronto, pessoal, finalizamos aqui esse exemplo. Espero que vocês tenham compreendido. União, junta todos os elementos. Intersecção, apenas elementos comuns nos conjuntos. E diferença, por exemplo, quando é A menos B, quer dizer que são os elementos que têm A e não têm B. No caso de B menos A, são os elementos que estão em B e não estão em A. Beleza? Prosseguindo aqui nossa revisão, vamos para mais um exemplo. Diz o seguinte: de 3 filmes que lançou, uma distribuidora pesquisou quais estavam agradando mais ao público. Sabe-se que 32% do público gostou mais do filme X, 29% do filme Y, 30% do filme Z, 17% dos filmes X e Y, 13% dos filmes X, Y e Z, 12% dos filmes X e Z e 5% gostaram dos 3 filmes. Pergunta: que porcentagem do público não gostou de nenhum dos 3 filmes? Pessoal, aqui nesse caso aqui, ó, você vê que as pessoas aqui foram repetidas. Então, para resolver esse problema aqui, nós vamos ter que fazer aqui 3 diagramas intersectando entre si. Fiz aqui, olha, os 3 diagramas, cada um representa o filme, um diagrama para o filme X, um diagrama para o filme Y e um diagrama para o filme Z, porque nós temos que descobrir qual porcentagem que gostou de um dos 3 filmes, pelo menos. Pode ter gostado dos 3, mas que gostou pelo menos de um. Então, para fazer isso, nós temos que tirar os repetidos. E como é que nós fazemos aqui? Primeiro passo, nós vamos colocar o que gostou dos 3 ao mesmo tempo. Quem foi que gostou dos 3 ao mesmo tempo? 5%. Então, esse 5% eu vou colocar bem aqui nessa parte que está pegando os 3 filmes ao mesmo tempo. Não vou colocar o símbolo de porcentagem aqui, mas vocês sabem que é porcentagem. Agora, ó, diz que 12%, porque a gente bota primeiro os que gostam dos 3 ao mesmo tempo. Depois vamos para que gostou de 2. Aí aqui, ó, 12% gostaram dos filmes X e Z. Então, 12% gostaram dos filmes X e Z ao mesmo tempo. Só que desses 12%, 5 já foi colocado aqui. Então, eu faço 12 menos 5, 7. Eu retiro os 5 que já foi, tá vendo? Agora, voltando aqui, ó. 13% gostaram dos filmes Y e Z. 13%. Da mesma forma, dos 13%, 5 já está aqui. Então, 13 menos 5 sobra 8%. Beleza.
Voltando aqui, ó, disse que 17% do público gostou dos filmes X e Y ao mesmo tempo. X e Y aqui, ó, nessa parte que pega os dois. Então, dos 17, 5 já tá aqui. Então, eu vou tirar 17 menos 5, 12. Beleza, e vamos voltando. Viu que a gente começa do final e vai voltando para o início. 30% gostaram do filme Z. 30%. Só que desses 30, olha o tanto que já tem aqui dentro do conjunto do filme Z, ó. Nós já temos 7 mais 5, 15, mais 5, 20. Ou seja, dos 30%, 20% já foi colocado aqui. Ou seja, 30 menos 20, falta colocar apenas 10%. Agora, diz que 29% gostou do filme Y. Dos 29% que gostaram do filme Y, nós já botamos aqui, ó, 12 com 8, 20, com 5, 25. Ou seja, dos 29%, 25% já está aqui, faltando apenas 4%. E do filme X, disse que 32% gostou do filme X. Só que dos 32%, nós já temos aqui, ó, 7 com 5. 12 com 12, 24. Ou seja, 24% dos 32 já estão aqui. Faltando quanto para chegar em 32? Basta fazer 32 menos 24, que é igual a 8. Pronto. Aí aqui, ó, está aqui as pessoas que gostaram. Aqui é tudo em porcentagem, eu não coloquei o símbolo de porcentagem. Então, se eu somar aqui, ó, 8 mais 7... mais 12, mais 5, mais 4, mais 8, mais 10. Isso aqui dá no total de, ó, 8 mais 7, 15. 15 com 12, 27. Com 5, 32. 36. 46 com 8, 54. Ou seja, 54% do público pesquisado gostou de pelo menos um dos 3 filmes, outros 3 ao mesmo tempo, mas gostou pelo menos de um. Só que a pergunta que ele quer é: que porcentagem do público não gostou de nenhum dos 3? Bem, se o todo é 100%, vocês lembram que o todo é sempre 100%, e 54% gostou de pelo menos um dos 3, então é só fazer 100% menos 54%, que dá igual a 46%. O que quer dizer que 46% do público entrevistado não gostou de nenhum dos 3 filmes. Beleza? Espero que tenham compreendido e por aqui nós finalizamos mais uma revisão.